Temos connosco Nuno Lobo, empresário, candidato em 2020 à presidência do Futebol Clube do Porto. Na altura ficou no terceiro lugar, com 4,90% dos votos. Repete este ano a intenção de liderar o Futebol Clube do Porto, no ato eleitoral que está marcado para 27 de abril. Nuno Lobo, muito obrigado por estar connosco. Em 2020, na altura, escolheu um Porto Rio Ave como o momento que o levou a candidatar-se. Falou até na altura em grito de revolta. O que é que o leva a candidatar-se este ano? Bem, não foi por causa de um Rio Ave Futebol Clube Porto que me voltei a candidatar, mas na senda daquilo que eu defendi em 2020, vejo que em 2024 nada daquilo que eu defendi foi concretizado. Agora, tenho assistido que muitas das propostas, nesta parte eleitoral, quando chegamos mesmo a esta parte eleitoral, vimos que muitas das propostas, que fui o primeiro candidato em 2020 a apresentar a situação das modalidades, mais ecletismo, e vejo que hoje o Jorge Nuno, que já fala em futsal, o André, porque em 2020 o André não apresentou nada, porque o André foi o primeiro subscritor da lista de Pinto da Costa, por isso nada apresentou em 2020. Mas em 2020 denunciei essas contas do Futebol Clube Porto e outras situações, como na situação das modalidades, e em 2024 infelizmente, essa imagem parece que não passa cá para fora, falo outra vez nas contas que aumentaram, em 2020 esse passivo aumentou, mas não esqueçamos que, por exemplo, nos ativos e passivos, os ativos do Futebol Clube Porto, em 2020 andava à volta dos 410 milhões de euros. E depois os ativos eram de 400 e os passivos de 526 milhões de euros. Ou seja, os capitais próprios Já eram negativos em 2020 eram à volta dos 120 milhões de euros. Agora, eu não subscrevi em 2020 estas contas, a candidatura do Presidente. Só que agora, passado 4 anos, pelos vistos, muita coisa mudou e pronto, apraz-me dizer que aquilo que defendi em 2020 continuo a fazê-lo em 2024, só que infelizmente essa comunicação, aquilo que eu passo, que tento passar, como há esta bipolarização da comunicação social, não passa cá para fora. Sim. Na altura, a propósito mesmo desse Porto Rio Ave, e relacionando isso que está a dizer, que os problemas que encontra continuam a ser os mesmos, na altura acusou Pinto da Costa de passividade nas palavras que teve em relação à arbitragem desse jogo. Disse até, numa entrevista ao público, que Pinto da Costa tinha-se tornado uma espécie de adepto passivo. Certo. Tinha sido essa... Certo. Tem essa opinião? Já não tem essa opinião? Há coisas, isto muda muito, não é? Eu era adepto e cresci a idolatrar, como todos os esportistas, a idolatrar a figura do Presidente, aqueles cânticos, que eram aqueles cânticos que nós tínhamos, Pinto da Costa, Olé, e depois fui habituado e cresci naquele ambiente do murro na mesa. Se tiver aqui uma bomba, arrebentamos e vamos todos. Eu fui educado com aquele portismo exacerbado por Pinto da Costa a defender o nosso clube. É claro que nestes 4 anos eu não vi essa atitude do Presidente, do tal murro na mesa. E, por acaso também, neste jogo orquestrado no Estoril, o Presidente, já não aparecia há muito tempo, tomou o lugar de Sérgio Conceição e veio falar que o Futebol Clube Porto foi prejudicado. Era isto que eu não vi nestes últimos 4 anos. E por isso disse passividade. Agora, é isto que eu quero, esta atitude que eu quero no Futebol Clube Porto. Porque aquilo que eu não quero, porque o Presidente fez uma conferência de imprensa, após fomos brutalmente prejudicados quanto ao Estoril, o mesmo árbitro, parece que é um azar dos diabos, outra vez com o Rio Ave, não é? Porque o António Nobre nesse jogo era VAR, penso que era VAR, e subverteu um penalti e depois 2 golos em fora de jogo, um por 3 centímetros, uma coisa assim parecida. E depois há alguém que veio também nesse dia para a comunicação social falar que, eu espero não estar enganado, já sei, que o futebol português, depois do Porto ter sido prejudicado no Estoril, há um Presidente, que é o Pinto da Costa, veio para uma conferência de imprensa e bate o muro da mesa e diz aquilo que vai na cabeça, e muito bem.
O André, nesse mesmo dia, faz um Twitter, penso eu, nas suas redes sociais, já não me lembro, e depois apareceu também na comunicação social, diz assim: o futebol português tem que evoluir para se tornar credível. Eu, por acaso, estava na Casa do Futebol do Porto, em Coimbra, e quando li aquelas palavras, disse: o futebol português tem que evoluir e tem que ser credível. Não entendo ainda continua aqui a tentar entender o que é que o André quis dizer com aquilo. O futebol português tem que evoluir. Quer dizer, eu tenho que lembrar-me que não me esqueço dos campeonatos de túneis. O Porto perdeu um campeonato assim. Eu não me posso esquecer de, há uns anos atrás, de falar do Jorge, de um vice-presidente do Benfica, dizer que se abrisse a boca e dissesse aquilo que sabia de Jorge Jesus, podia cair o Carmo e a Trindade. Eu não me esqueço de muitas situações, naquela situação dos vários processos em que o Benfica está envolvido, dos padres e das missas. Agora, eu acho que nós devíamos arranjar um novo termo ou nome para este campeonato, que o campeonato, chama-lhe o campeonato da panela, ou um cozinhado entre duas equipas, que é o que parece. Este jogo de Estoril mostrou isso, uma aberração, uma arbitragem, para mim, inqualificável, 4 expulsões para o Futebol Clube Porto, e depois uma arbitragem que nos condicionou também para um jogo da Taça de Portugal que se realizou ontem e que, graças a Deus, o Futebol Clube Porto ganhou, mas os 3 casos dessa partida lesaram o Futebol Clube Porto. Estamos a falar de um possível penalti sobre o Borges e possível cartão ao guarda-redes. Estamos a falar de um possível cartão vermelho a um jogador de Guimarães dar a mão com a bola, ou dar com a mão na bola, não é? Tira uma jogada perigosa ao Futebol Clube Porto, e depois de um pisão inadmissível, inqualificável, de um jogador de Vitória de Guimarães sobre Evanilson. É isto, continuo incrédulo, e eu gostava hoje de ter visto na comunicação social, mais uma vez, alguém a bater que ontem o Futebol Clube Porto foi prejudicado novamente. Mas não. A comunicação social traz estes fé-divers, estes bate-bocas entre o candidato Pinto Costa e o candidato André, em que o André hoje vem falar que o nome vídeo dele... Arte Bola Branca deu nota negativa e avaliou que... Eu, por acaso, eu sei que... Sim, o vídeo Bola Branca da Renascença disse que o Futebol Clube do Porto foi prejudicado. Aqui, por acaso, o meu telefone. Mas ainda... Eduardo, a mim o que me interessa era ver qual é a importância de eu responder ao Presidente, porque o Presidente chamou ao André Vilas Boas Luís André. Eu não me importo que o Eduardo ou que alguém da Regi me trate por Aguiar Macedo. Eu sou Nuno Lobo de Aguiar Macedo. Eu não venho para a comunicação social no dia a seguir dizer: que eu em 2010 não me tratava assim, agora trata-me assim. Mas que é isto? E a comunicação social alimenta isto. Em vez de estar a falar com os candidatos dos programas, em vez de esquecermos estes fé-divers, estamos a bater isto todos os dias. Aparece uma bicada do Pinto Costa, outra bicada, uma resposta do André. E andamos nisto, não saímos daqui. E daquilo que interessa falar mesmo, concretamente, programas, soluções para o Futebol Clube Porto, não falamos. Sim, e já lá vamos, mas ainda nesta questão das arbitragens e das declarações de Pinto Costa, que falou depois da conferência de imprensa do Estoril, ele relacionou as arbitragens que o Futebol Clube Porto se queixa à candidatura de André Vilas Boas. Qual é que é a sua leitura desta afirmação de Pinto Costa? Isso tenho que fazer essa pergunta ao Pinto Costa, porque eu não vou tão longe. Não vou tão longe. Nem subscrevo o que o Presidente diz. Respeito a opinião do Presidente. Acha que é uma acusação demasiado grave para se fazer sem provas? O que eu acho, sinceramente, é assim: nestes últimos 5 meses, tenho vivido, porque eu vivo intensamente o Futebol Clube Porto. Eu não ando por aí em bailaricos, em festas, e prefiro me isolar, ou muitas vezes, se calhar, nem comentar, porque me magoa muito o que tenho estado a assistir. Nestes 5 meses, eu, desde aquela malfadada primeira Assembleia Geral, que se continua a bater na primeira Assembleia Geral do Futebol Clube Porto, não se fala na segunda Assembleia Geral, que foi um exemplo de civismo, de transparência. Todos os sócios que quiseram falaram, não houve um problema.
Só batemos é que na primeira Assembleia Mas Geral. há crimes Depois, envolvidos na primeira. repare, Pelo menos eu sob não suspeita posso, do Ministério Público. eu para praticar o bem tenho que olhar pelo bem, as coisas boas. Eu não vou estar sempre a olhar para o mal. O mal já está feito. Os pedidos de desculpa aos associados, os associados que estiveram naquela Assembleia Geral, tudo que se passou foi péssimo. 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 Agora, eu não vou estar todos os dias a bater no ceguilho. Eu tenho que fazer o quê? A partir desse momento péssimo, fazer coisas melhores. E o que nós fizemos melhor foi uma segunda Assembleia Geral fantástica. Fantástica, que é isso que é o Futebol Clube do Porto. Agora, após essa Assembleia Geral, cortaram a internet. Eu estava num jogo de hóquei patins e não me esqueço. Vandalismo na sede do André. Pá, e eu disse, meu Deus, outra vez. Afinal, pronto, pá, não é que não seja grave, mas pronto, foi um cabo. Eu pensei que tinham partido aquilo tudo, os vidros, a garagem do André. Mas eu quando vejo que é um cabo de internet. Foi agredido o funcionário de André Vilas Boas? Não, isto foi em casa dele. Em casa dele. Também, claro. Não se refere a mas quem é o anormal que bate palmas a uma agressão, seja o André, seja assim, Eduardo? Ninguém pode bater palmas a uma agressão. É péssimo. Não tem qualificação. As pessoas sejam julgadas e responsabilizadas pelos seus atos. Agora, há as agressões. Há a net cortada, vandalismo, que eu acho que é um exagero o uso da palavra vandalismo, vandalizar, cortaram um fio da net e foi reposto 4 minutos depois, segundo a estrutura do André. Depois, outra coisa que eu nem acredito, em 15 anos de museu do Futebol Clube do Porto, como é que... Quer dizer, os sócios já estão divididos. Agora o que é que falta dividir? As claques. E depois tivemos também a operação... Ao assalto que houve ao assalto do no museu. E depois temos uma coincidência que não tem nada a ver. Alguém no passado recente, fala em operação guarda, chama de guarda pretoriana. É engraçado que um dia a seguir, ou 2 dias a seguir, quando acontece tudo isto, a operação chama-se pretoriano. Acho que foi uma infeliz coincidência. Depois, como é que é possível roubarem 2 faixas do nosso museu? Eu já visitei aquele museu N de vezes. Como é que é possível que alguém saia com o tamanho, o peso de 2 faixas? E porquê que não roubaram com uma tacita, que era, se calhar... Olha, tacitas que faltam noutros clubes que nós temos. Mas alegadamente foi a claque do Benfica depois do clássico. Daí se Eduardo, a tarja, não é? Eduardo, a claque do Benfica, eu já vi o Benfica ser espezinhado, esmagado no Dragão. Se calhar tinham mais razões nessa altura para roubar as faixas das nossas claques. Agora, eu não sei. Ficou 5-0. 5-0, 2 vezes. Eu já assisti, eu tive a felicidade de assistir 3 vezes o Porto a ganhar 5-0 ao Benfica. 3 vezes. Nunca vi o contrário, graças a Deus. Espero. Mas é agora, motivo, o não é? que eu acho é que tudo aconteceu, tudo está a acontecer ao Futebol Clube do Porto. E depois aquela desunião que vimos no Futebol Clube do Porto Vizela foi triste. Os sócios, bocas de um lado, bocas do outro, depois a claque do coletivo, pronto, abandona, sentem-se lesados. Porquê as duas faixas do Futebol Clube do Porto? Depois vemos a claque dos Pedrões também a abandonar. Eu não quer dizer... Mas isto não estará relacionado com as eleições, naturalmente. Ou considera que está? Eu não sei. Eu tento muitas vezes pensar, respirar fundo, pensar porque é que está a acontecer tudo isto ao Futebol Clube do Porto? Estes outros 5 meses têm sido tremendos. Eu acho que depois esta fragilidade do Futebol Clube do Porto é aproveitada pelos aqueles abutres que gravitam à volta do Futebol Clube do Porto, que são muitos, e que nos deitam abaixo. É isso que o Futebol Clube do Porto devia acordar. Refere-se a quem? Refiro-me, não vou pôr nomes. De certeza que sabem quem é as mensagens que passam em muitos órgãos de comunicação social. Vamos então falar do seu projeto. Como é que eu li o projeto, são 77 páginas. Como é que resumiria a sua visão que tem para os próximos 4 anos do clube? Eu resumo isto, se calhar, aqui numa frase compridinha, que tem sido o que tem sido característica e apanágio do Futebol Clube do Porto, e acho que não só de outras equipas portuguesas. Por exemplo, que é muito simples. O que é que o Porto tem feito? Isto tem a ver com a fatia do Futebol Clube do Porto. Eu não vou falar aqui em merchandising, tenho vergonha de citar os números, o que representa o merchandising no Futebol Clube do Porto.
o que representa a sponsorização, publicidade no Futebol Clube do Porto, mas o grande bolo onde é que está? Na Liga dos Campeões Europeus. Ou seja, o Futebol Clube do Porto tem sido assim, as premissas maiores, marcar presença sempre na Liga dos Campeões Europeus. O Futebol Clube do Porto depende muito disso. Depois, como tem sido, agora nem tanto, o atacar o mercado de transferências de forma cirúrgica. Podemos aqui falar no scouting. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto, há uns anos atrás, foi buscar um jogador, é isso que eu quero, um bom scouting. Foi buscar um jogador, o Vitória Setúbal, custou-lhe 300 mil euros. Sissoko. O Futebol Clube do Porto, passados uns meses, vendeu por 15 milhões de euros. Eu, quando digo atacar o mercado de transferências de forma cirúrgica, é isso. Por isso temos, e aqui quando falo em scouting, temos falta de scouting. Tivemos agora estas 2 entradas, graças a Deus, eu acho que são ali dois diamantes por lapidar, que é refiro-me ao Varela e ao Otávio. Acho que o Porto vai ter grandes dividendos destes 2 jogadores. Há que saber potenciá-los. E depois, nós, ao comprar estes jogadores de qualidade, como foi o Sissoko, tanto é que foi embora logo a seguir, 6 meses, por preços acessíveis, para depois, o que é que nós temos de fazer? Valorizar estes jogadores, e o Futebol Clube do Porto tem que fazer isso, e a monta da Liga dos Campeões serve para isso, valorizar os jogadores, para depois, e potenciá-los, não é? Para eventuais transferências. Porque o Futebol Clube do Porto foi sempre um clube vendedor e será sempre um clube vendedor. Já não é assim tão fácil, Ora, não é? Fazer tudo isto, essa observação. Deixa-me só terminar. Tudo isto sem perder a mecânica do sucesso desportivo. Porque o Porto, sempre, tudo aquilo que eu disse aqui, é o que tem sido o Futebol Clube do Porto ao longo destes anos. Agora, o Porto, quando falha contratações, Verón, quantos milhões? David Carmo, quantos milhões? O Porto perde a nível desportivo, o jogador de competir, e perde a nível financeiro, de o poder vender. É isto que eu não quero no Futebol Clube do Porto. Porque há um ponto que eu tenho no meu programa e que acho que nos outros programas, infelizmente, não está. Onde, por exemplo, está a ver, isto não se fala do Futebol Clube do Porto. Por exemplo, o Porto tem que ter um departamento de comportamental. Ou seja, o que é que eu quero com isto? Eu quero que o Futebol Clube do Porto esteja, não vou ser ele, de certeza, que não sou psicólogo, ter o que é que... Por exemplo, tivemos a situação de Verón. O Porto, antes de contratar o jogador, tem que ver o homem por trás do jogador. Compreende? Nós vimos que é um jogador até associado, gosta de noitadas, de outras coisas. Já era conhecido no tempo do Palmeiras. É isso. E pelos vistos, quando veio para o Porto, as coisas não mudaram. Ou seja, um investimento... investir no jogador pelos valores que eles pediram, que nós pagamos, é um jogador de risco. Eu não quero correr esses riscos. Percebe? Eu acho que o Porto tem que criar, e eu quero criar, se vencer as eleições, quero criar esse estudo do jogador. Não o profissional e o jogador homem. É isso que eu quero, e acho que está um bocado esquecido isso, as pessoas não trabalham essa situação. No dia em que formalizou a candidatura, foi questionado o que é que separava a sua candidatura da de Pinto da Costa para não apoiar o atual presidente. Na altura disse que eram fediveres da comunicação social. Mas eu repito a pergunta aqui porque o Nuno Lobo disse que a sua candidatura era de continuidade à de Pinto da Costa. Ou seja, Pinto da Costa já se vai candidatar. Ou seja, eu repito aqui a pergunta. O que é que difere principalmente a sua candidatura das outras? Porquê votar em Nuno Lobo? Eduardo, aquilo que me difere do presidente, não é? A pergunta foi sobre o presidente. É claro que ultimamente, quando começamos esta entrevista, falamos em muitos pontos em que o presidente, esta direção, descurou. Falamos na situação das contas. Agora já ouvi dizer que o presidente, e tanto por isso uma razão da abstenção desta candidatura às contas do clube, na Assembleia Geral, porque damos sempre benefício, e eu penso mais no Futebol Clube do Porto, penso em mim. Eu não estou aqui a pensar... eu penso sempre no Futebol Clube do Porto. Ponho o Futebol Clube do Porto acima de mim. E é assim que tem que ser. Agora, quando eu falei nas contas, o Futebol Clube do Porto apresentou, ainda não sabemos, porque eu não posso falar sobre isso, como é que está este negócio da Legends e da Sixth Street, essas parcerias que, segundo é tal coisa, segundo dizem, vamos ter um encaixe brevemente de 60 a 70 milhões de euros. Penso que é assim.
O Presidente disse que, a breve trecho, vamos ter capitais próprios positivos. O Presidente disse que já fala em pádel, em surf, em futsal, que em 2020 eu sei que o Presidente não o queria, mas sei, e posso dizê-lo, e reafirmar que o Presidente não queria futsal porque não gostava de ver futebol jogado num pavilhão. Agora, o que eu vejo é que, agora, por exemplo, o Presidente apresenta uma academia que foi sempre o sonho de qualquer portista, porque nós olhamos para outros clubes rivais e vemos que as suas academias já existem há 20 anos, ou seja, o Futebol Clube Porto O próprio está... Braga já tem, né? Até o Braga, o Famalicão, tem estruturas melhores que o Futebol Clube Porto. Agora, eu quando me vejo na situação a ser verdade outra vez, não sei se é verdade, se é mentira, se é verdade, aquilo que foi apresentado no Estado de Dragão, ainda com o Dr. Fernando Gomes, em que fala na academia, 11 campos de futebol, um hotel para 76 pessoas, ou 74, ou 78, que ficam 20 aquém de outra academia, mas não é para isso, a certeza absoluta do hotel. Fala num estádio de uma capacidade de 2.000 a 2.500 pessoas. Liga, e depois fala numa coisa muito importante que eu defendo no nosso programa e que é parte, se calhar, o ponto principal disto tudo, a formação. A formação, entenda-se que é a futuras mais-valias para o Futebol Clube Porto, essa formação que um dia vai dar os ativos para a equipa principal. Agora, eu vejo isto de um lado de uma candidatura que sempre defendia a academia, prometida há muitos anos, que nunca foi cumprida, por isso a minha candidatura em 2020, por isso a minha candidatura em 2024, aliada às contas do clube. Depois, por outro lado, vejo outra candidatura a apresentar um centro de alto rendimento. Ora, eu ainda não sei bem o que é o centro de alto rendimento, sinceramente não entendo, mas aqui uma coisa que me preocupa. Falamos sempre de alto rendimento para potenciar a equipa A. Ou seja, quer dizer que a equipa A não está potenciada agora. Se é para potenciar mais, quer dizer que eles não fazem... O Futebol Clube Porto continua a não fazer um bom trabalho. E depois, onde é que eu vou incluir aqui a formação? Eu ouvi também outra candidatura a dizer que vai ser... vamos criar centro de alto rendimento e depois, disse mesmo assim, daqui a 15 ou 20 anos até pode ser na Maia. Não entendo. Está a falar do projeto André Vilas Boas. Sim, o André disse que pode ser daqui a 15, 20 anos na Maia. Na Maia. Mas ele apresentou o projeto da academia deles junto ao Olival. Não chama academia, é aquilo chama centro de alto rendimento. Que é a academia, não é? É um centro de alto rendimento com 4 campos de futebol. Mas onde é que está a formação? Creio que é para esse centro, para essa academia. Pois, eu também creio muitas coisas. Eu não sei onde é que vai caber a formação. Sub-9, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, e muito bem, é uma coisa que eu também não defendo muito o sub-23, mas estaria aberto. Sim. Porque eu não posso pensar, eu tenho que pensar sempre nos associados, que os associados querem. Mas, por exemplo, a passagem depois da equipa B para a equipa A, ou sub-19 mesmo, claro, para a equipa A. Agora, o que eu quero ver aqui... Mas qual é que é o seu projeto, então, para a Academia do Futebol Clube do Porto? O projeto, e aquilo que nós defendemos em 2020, como está no nosso programa, continua a ser. Nós queremos um espaço, que lhe chamamos Academia, onde toda a formação de Futebol Clube do Porto tem que estar ligada, obviamente, com a equipa A. Mas tem algum projeto apresentado? Vai ser ao da Maia? Não, imagina, eu não vou, o nosso projeto não era na Maia. Sabe que é como tudo na vida, não é? Eu não posso avançar para alguma coisa quando as pessoas dizem assim, o que é que eu tenho para já para apresentar? Eu acho que, como tudo na vida, tenho muitas coisas em stand-by, porque as apostas que se fazem, normalmente fazem-se num projeto em que as pessoas pensam e querem, não é? Um projeto que à partida sairá mais ganhador, ou poderá ter mais hipóteses de ganhar. Agora, o nosso projeto em 2020 não era em nenhuma desses sítios referidos, na Maia ou no Olival. É uma cidade aqui muito perto da cidade do Porto. Mas o projeto fala acho que é o ponto 215, diz aquisição do Olival e alargamento do Olival. Sim. Não se refere a isto? Agora, a situação que nós prevíamos foi, e que nós, na altura, pensámos que seria possível, mas apareceram outras situações que complicaram o processo. Ou seja, a situação de vários
temos ali a cerca de 8 a 10 proprietários No Olival. no Olival, e depois também temos a situação daquilo, de uma parte junto ao Rio Douro ser considerada reserva ecológica. Ou seja, a viabilidade para uma academia como aquela que está nos moldes foi apresentada pela candidatura, pela lista A, é quase impossível. Mas é parecido ao que está no seu projeto. Sim, mas para mas é quase impossível nós termos esse projeto. Esse projeto era a nossa ideia, a ideia base, porque eu tenho que ver uma coisa. Eu tenho que pensar com que linhas me cozo primeiro. Não? Ou seja, eu tenho que ver, se chegar ao Futebol Clube do Porto, vencer as eleições, eu tenho que ver como é que estão as contas do clube. E por isso, um dos primeiros passos que eu quero fazer é a reestruturação dessa dívida. Renegociar essa dívida. E depois, é claro, tenho que aliar aos parceiros certos, às entidades bancárias, que provavelmente não serão as entidades bancárias portuguesas, sabemos aquilo que se passa, tanto é que o próprio André refere nisso, está-se a tentar financiar, ainda não conseguiu, tentar-se financiar com bancos estrangeiros, e passa-se a mesma situação com o Presidente. Se ganhar, obviamente que os bancos, há essa hipótese. Se não ganhar, não vão fazer esse investimento. Como nós defendemos um projeto, mas se surgir outro projeto que seja melhor para o Futebol Clube do Porto, aquilo que interessa é o Futebol Clube do Porto. É o Futebol Clube do Porto. Se surgir essa situação, a ser verdadeiro, essa situação, tudo que se passa com a Academia na Maia, é claro, imagino que nas eleições vou olhar para esse projeto, não o vou rasgar certeza absoluta, porque aqui interessa é servir o Futebol Clube do Porto, o que é melhor para o Futebol Clube do Porto. Se melhor for o Futebol Clube do Porto, como nós defendíamos mais numa primeira fase, o Olival, mas se for melhor para o Futebol Clube do Porto, a Academia na Maia, muito bem. Se for tudo o que for a nível de responsabilização, se for melhor para o Porto aquela empresa, trabalhamos com aquela empresa, abdicamos desta. Mas teve uma leitura inicial parecida à de Vilas Boas, não é? Que era manter tudo junto. Numa fase, porque o Futebol Clube do Porto, o André fará isso, penso que não sei se o Presidente fará isso, se ganhar as eleições, ou eu. Nós temos que ver como é que estão, na realidade, as contas do clube. Não sabemos como é que estão as contas do clube. Vai pedir uma auditoria se vencer, como o André Vilas Boas também anunciou? Acho que isto é o normal para saber, pede-se uma auditoria para saber as contas reais do clube. Eu não me esqueço que em 2020 esta direção do Futebol Clube do Porto perdeu 2 milhões de euros a um banco estrangeiro para pagar ordenados. Agora, tenho que ter os pés bem assentes na terra, em que não vou de um momento para o outro decidir, fala-se em 40 milhões de euros do custo da Academia na Maia. Sim. Acho que o André apresentou um valor para o centro de alto rendimento com 4 campos de futebol, penso eu, porque vi a apresentação, por acaso, vi nas redes sociais, uma apresentação em grande na cidade de Lisboa, aos associados do Futebol Clube do Porto de Lisboa. E aquilo que eu vi nessa apresentação em Lisboa foi que era um custo à volta dos 30 milhões, não sei, 30 e tal milhões de euros, 4 campos de futebol, também um hotel e mais umas... Está de segunda liga também. Pronto. Agora, 4 campos de futebol, 30 e tal milhões, mais 40 milhões, um campo com 11 campos de futebol, não sei. Tudo tem a ver, são projetos que carecem de investimento ainda, não é? Dos investidores certos. Sim. Porque o André também nos apresentou e o Pinto da Costa também nos apresentou, não é? Estamos à espera dos parceiros certos. E o mesmo acontecerá com esta candidatura, obviamente. Ok. Partilha da ideia que foi inicialmente, pelo menos vocalizada por André Vilas Boas, que há pessoas a gravitar em torno de Pinto da Costa que o fazem em benefício pessoal e em prejuízo do Futebol Clube do Porto. Nós sempre por acaso foi algo que nós sempre convivemos com isso, não é? Que essas pessoas que enriqueceram e às custas do Futebol Clube do Porto. Agora eu gostava de ter a certeza, não duvido que isso aconteça, mas eu não vou alimentar essa fogueira, porque eu gosto muito, sou uma pessoa muito pragmática, sou muito factual. E
eu gosto de chamar os bois pelo nome. E como aqui, eu gostava que o André dissesse, opá, foi este empresário, aquele empresário, aquele empresário, aquele empresário, aquele empresário. Opá, se estamos a falar se calhar em empresários ou outras pessoas quaisquer, opá, que viessem para a comunicação, denunciassem. Não é tirar... É claro que muita gente, de certeza absoluta, então, os empresários... Porque se o Eduardo me perguntar olha, o que acha deste negócio? Estou-me a lembrar do negócio do Bruno Costa, o negócio de Samuel, ou os negócios do Marcano, eu dou-lhe a minha opinião. Não gostei. Ou do negócio de N jogadores a sair a custo zero, não gostei. Ou destas comissões chorudas a certos empresários, não gosto. Ou da situação que vimos agora com o Taremi. Eu estou a dizer aquilo que eu leio nas notícias. Eu já disse, sou uma pessoa factual, não atiro, não gosto de meter gasolina todos os dias para a fogueira. Isto porque acho que o Futebol Clube Porto eu não contribuí para a lavandaria, que está quase uma lavandaria. Ou seja, há uns meses atrás vimos que o Taremi podia ter saído do Futebol Clube Porto por um valor X, já não me recordo, e que no meio desse negócio, e depois essa pessoa até veio dizer que não é verdade, mas apareceu associado um empresário, e o negócio, e depois o Milan até vem dizer que foi esse empresário que causou a dissolução deste negócio. Eu digo assim, se eu gosto de ouvir isto, não. Porquê? Novamente o Futebol Clube Porto foi prejudicado. Outra vez, desportivamente, o jogador não está a competir. Está afastado, nem sequer foi convocado para o jogo de ontem. O Sérgio lá terá as razões dele. Eu, se fosse comigo, é claro que se fosse eu não sou treinador também, não me ia meter nunca, porque eu quero fazer bem a diferença entre treinador e presidente. Mas se pedir a minha opinião como presidente, não calçava mais as botas no Futebol Clube Porto. Mas isso é a minha opinião. Agora, mas é claro que dou sempre esse, sendo o Sérgio, é o Sérgio que manda no plantel, é o Sérgio que tem que decidir isso. Agora, o Taremi, perdemos a nível desportivo porque ele não joga, e depois perdemos financeiro, mais um ativo que vai sair a custo zero. Se o Eduardo fizer estas perguntas todas sobre os jogadores, os Herreras, Brahim, Corona, se me falar desses jogadores todos, não quero. Não quero um jogador que bateu as portas como o Marcano e a seguir volta. Nada contra o jogador Marcano, nada contra o jogador. Estou a falar nos negócios. Sai, não deu nada ao clube. Eu aqui tenho que louvar jogadores como o Alex Telles. Renunciou o contrato e lá o vendemos. Pronto. Aqui o que é que passa? Não sei se depois com as perguntas, senão ainda me adianto. Força. Aqui o que me passa também, que eu defendo no meu programa é como valorizar, potenciar estes jogadores. Ou seja, nós temos que dar, o Futebol Clube Porto contrata um jogador, o Porto tem que dar as condições certas, estabilidade, ou seja, estabilidade financeira e estabilidade emocional. Eu cito muitas vezes este caso, o Rubem Dias, que tem uns anos, assinou pelo Manchester City, no primeiro ano de Manchester City faz uma época tremenda e o Manchester ficou à espera do jogador mais um ano, renovou logo o contrato, não sei, depois se deu mais 2 ou 3 anos. É assim que o Porto tem que proceder. Ou seja, dá estabilidade ao jogador, desportivamente ele está bem no clube, num grande clube, e depois também dá estabilidade financeira e emocional para ele e para a família dele. Isso que o Porto tem que se precaver. E o Porto, nestas situações, não pode continuar à espera que cheguemos ao fim dos contratos, ali pertinho, e o jogador E depois, é claro, aqui uma coisa muito importante tem a ver com há um clube que é pródigo nisso, e nós também já o fomos no passado. Outra aliança que nós tínhamos com um grande empresário do futebol mundial e que hoje não a temos, que é as cláusulas de rescisão. Eu vejo jogadores do clube encarnado a serem vendidos por 100 e tal milhões e já porem cláusulas enormes. E eu depois vejo o contrário no Futebol Clube Porto. Vejo o Fábio Vieira a sair por 40 milhões. Eu vi o Fábio Silva, penso eu também, foi 40 milhões. O Vitinha 50 ou 60 também. Não sei. Eu sou um jogador do Benfica, dá para pagar com esses jogadores todos. É isso. Eduardo, também são coisas que eu não entendo, não é? E o Porto tem que trabalhar muito bem em potenciar os jogadores e dar-lhes estabilidade financeira, emocional e no aumento das cláusulas, que é importantíssimo. Se for eleito, Sérgio Conceição é o seu treinador? Claro que sim. Já reuniu com ele, falou com ele? Sim, eu tive até eu tenho um elemento que acompanho, que é o Dr. Luís Barradas,
a mesa Assembleia, Presidente para a mesa Assembleia Geral, ele até propôs que nós dessemos um papel em branco ao Sérgio, e ele que assina já, se pudesse assinar já, assinava já. Claro que o nosso percurso Sérgio Conceição representa tudo o que significa ser Futebol Clube Porto, amar o Futebol Clube Porto, o ADN do Futebol Clube Porto, a garra, o que é ser do Porto. E, por exemplo, temos um treinador, a imagem do, graças a Deus, e gosto muito dele, sou amigo dele, que é o Fernando Sá, no basquetebol. Aquela sinergia, aquela interação com os adeptos é muito importante. Fechar os punhos e trancar a língua, vamos Porto. Isso, os adeptos de Porto estão habituados a isso, e tivemos muitas, o João Pinto ou os Lima Pereiras, que dizia: nunca na vida trocarei uma camisola do Futebol Clube Porto com o jogador do Benfica. Sim. Essas frases, ou as frases, famosas frases do Pedroto: enquanto fomos bons rapazes vamos ser sempre comidos, compreende? Ou então as pessoas, o que têm a sorte é que as pessoas do Porto são ordeiras, senão ia ser o fim do mundo, compreende? O Futebol Clube Porto é um bocado isto, aquela garra, aquela DNA de somos do Porto. Tem um plano B pensado para se vencer as eleições e se Sérgio Conceição não quiser continuar porque o presidente não é Pinto da Costa, dada a forte ligação entre os dois? Não. Eu só vejo, neste momento só vejo Sérgio Conceição. Não vejo outro treinador. Para já, com todo respeito aos brilhantes treinadores que temos por aí fora, mas neste momento não vejo o meu Futebol Clube Porto sem o Sérgio Conceição. Okay. E Deus queira que se não for a lista C a ganhar as eleições, para que as outras listas, acho que, não sei se pensam assim, acho que o Presidente Pinto, a lista A do Presidente, acho que está com o Sérgio Conceição, penso eu. Não sei, acho que está, não sei. Acho que sim. Mas a lista B, Deus queira que seja o eleito, seja o Sérgio Conceição. Está à espera de debater com Vilas Boas e Pinto da Costa? Em 2020 foi muito crítico de não haver debates, até questionou onde estava a democracia no clube. Eu se vos disse aqui, comecei a entrevista a dizer que não há... fazem debates, falam das eleições do Futebol Clube Porto, põem o André e põem o Pinto da Costa. Como é que é? Eu há 2 meses não sei se foi, posso citar os nomes dos jornais? Não, pronto. Mas a questão é se está à espera de debater, pode ser no Porto Canal, não é? Que pertence ao Futebol Clube do Porto. Eu mandei para a agência, pode ser a agência Lusa, mandei para a agência Lusa a propor, a ver se conseguia chegar à candidatura do André, um debate. Eu sei que o André respondeu que não ia ter debates, porque em princípio o Presidente Pinto da Costa não quer ir a debates. Mas eu estou preparado, se me convidarem, se o André aceitar, claro, estou preparado. Agora, se vai dizer que é justo não estarem os 3 candidatos, mas não tem nada a ver com isso. Agora, se o André quiser estar frente a frente comigo, fico à espera, porque eu já enderecei esse convite. Agora, até agora, não sei se o André, através da Rádio Renascença, vai ouvir. Eu estou à vontade e gostaria muito de estar frente a frente com o André. Acha que deveria partir do Porto Canal esse convite para os debates? Eu acho que poderia partir de qualquer órgão de comunicação social. Eu só há um órgão de comunicação social que eu não aceitaria o convite. Posso falar? CMTV. Fazer o que quiser. Obviamente não estou disponível para a CMTV. Se houver um debate na CMTV, já sabem que o Nuno Lobo não vai ao debate porque não entra no estúdio da CMTV. Agora, se for noutro órgão de comunicação social qualquer, excluindo também, não considero que a Bola seja uma televisão, apesar de ter televisão, mas também não vou. Ok. Qual é a sua opinião? Já disse um pouco ao longo desta entrevista, mas que opinião é que tem da candidatura de André Vilas Boas? Acha que, em certo sentido, também ajudou, principalmente pelo peso que está a ter, ajudou Pinto da Costa a repensar certas coisas e a melhorar certos aspectos da sua candidatura? Evidente. Eu sempre defendi a pluralidade de ideias, a pluralidade de programas em 2020. Por isso, tudo que venha acrescentar e servir os interesses do Futebol Clube Porto, eu bato palmas. E também já aproveito para saudar a candidatura de André, que pronto, tem a sua forma de fazer a sua propaganda ou de mostrar o seu programa. Há coisas que concordo, outras coisas que não concordo e outras coisas que concordo, como também a situação relativamente à candidatura do Presidente Pinto da Costa, porque é como eu digo, a mim o que me interessa, podiam fazer essa pergunta ao Presidente, se o Presidente se sente intelectualmente e fisicamente disponível
para continuar a servir o Futebol Clube do Porto, ele é que sabe. Se ele disse que sim, se sente sim, muito bem. Tem o seu programa e acredito, e como já disse nesta entrevista, muitas das coisas que eu vi e que não concordava com a exposição desta direção, vi, por exemplo, olha, esqueci-me de referir isto, fui o primeiro candidato também, como dizem, em 2020, que eu, e ainda hoje aqui voltei a bater nas contas, não é? Para que não passe outra coisa, lá para fora. Por exemplo, o Presidente, foi uma novidade, há um mês atrás, o Presidente falar acabar com os prémios chorudos aos administradores da SAD. Eu, na Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, na segunda Assembleia Geral, eu falei e denunciei outra vez as contas do Futebol Clube do Porto, até acabo o meu discurso a perguntar, virado para a direção do Futebol Clube do Porto, como é que é possível que depois disto tudo que tem acontecido ao Futebol Clube do Porto, os fair plays financeiros, as contas negativas, estes senhores ainda continuavam a servir o Futebol Clube do Porto. Eu acabei o discurso na Assembleia Geral desta maneira. Mas a imagem que passa desta candidatura é que é uma colagem ao Pinto da Costa. E acha que é injusto essa colagem? Colagem que Completamente injusto. É porque o eu respeitar, o respeito que eu tenho enorme, a admiração que eu tenho enorme, a gratidão que eu tenho enorme pelo Presidente Pinto da Costa, e que vou tê-la sempre na minha vida, não quer dizer que esta candidatura, tanto é que formalizei a candidatura, tanto é que esta candidatura está aceita, tanto é que estou agora nos vossos estúdios da Rádio Renascença, a 20 dias ou 21 dias das eleições. Agora, que não contem comigo para os insultos gratuitos ao Presidente, que é horrível, que não contem comigo para ver alguém ligado a outras pessoas ouvirem dizer que o nosso Presidente, usarem isto em poucos meses de vida. Não contem com o Nuno Lobo ou a candidatura de Nuno Lobo, alguém vir subscrever isto. Isto não é. Acho que devíamos olhar aos programas dos candidatos e estes ataques pessoais, chamamos mesmo ataques pessoais ao Pinto da Costa. Não me revejo nisto, nem nunca vou participar nisto. O Nuno Lobo não vai deixar, aconteça o que acontecer no dia 27 de Abril, de admirar, ser sempre grato, não refém dessa gratidão, obviamente, mas ser sempre grato àquele homem, ao grande Presidente que foi, e não sei se continuará a ser, os sócios decidirão em dia 27 de Abril, Jorge Nuno Pinto da Costa, porque eu não esqueço, não sou ingrato. Agora não vou, eu tenho só ideias, um programa, apesar de muito aquilo, como eu já disse, muito aquilo que tem o Presidente Pinto da Costa tem apresentado, revejo-me em muitas coisas, porque eu revejo que muitas dessas também fazem parte já deste programa 2024, como também do programa 2020. Para terminarmos mesmo, quais as expectativas as previsões mais reais que tem para as eleições? Esteve perto de 5% nas últimas, era José Fernando Rio o outro candidato da oposição. Quais são as reais expectativas que tem? Sinceramente, não estou muito preocupado. Eu quero é que no dia 28 Porto ganhe o Sporting. Eu quero é que na segunda-feira, quando isto começar, se for comigo, com o Pinto da Costa, com o André, pensar em que o Futebol Clube do Porto seja um clube ainda mais unido, mais forte, porque eu estou aqui unicamente só para uma coisa, servir o Futebol Clube do Porto. E por isso, já o disse 1000 vezes, e hei de repeti-lo se calhar mais 1000 vezes, eu estarei disponível. Imagino que eu tenho 3%, 0%. Eu vou estar disponível, isto diga todo o universo do Futebol Clube do Porto. Eu estou disponível todos os segundos, todos os minutos, todas as semanas, horas, meses, anos, só com o intuito de servir o Futebol Clube do Porto. Em 2028, se for preciso, o Nuno Lobo e estes homens que me acompanham, porque eu sei, este núcleo forte que eu tenho nesta candidatura, que já vem uma base 2020, eles foi das coisas primeiras que disseram: Nuno, nós em 2028 estamos contigo. Ou seja, se for preciso o Nuno Lobo aparecer em 2028, ou seja, estou sempre disponível para o Porto. Se for preciso uma nova candidatura, se eu vi que está tudo bem, não há razões para me candidatar. Mas se eu vi que é preciso, que vou estar atento, vou estar vigilante, se eu não ganhar as eleições, porque este Nuno Lobo está sempre disponível, 2028,
Depois é 2032, 36. O Nuno Lobo, aconteça o que acontecer, nem que seja zero. O Nuno Lobo está sempre pronto a servir o Futebol Clube do Porto, porque eu amo demais o Futebol Clube do Porto. Os interesses pessoais, ainda agora estou contente, sabe porquê? Porque saiu uma lista C de campeão. Ou seja, ainda bem que agora já não falam tanto no Nuno Lobo, estamos a falar agora, pronto, mas eu estava mortinho que aparecesse a lista C para não falar tanto do meu nome, porque aqui que interessa é o Futebol Clube do Porto. Eu quero, da maneira que sei, as pessoas podem gostar ou não, da maneira que sei, vou estar a querer sempre a servir. Pronto, é isto que eu quero, servir o Futebol Clube do Porto da maneira que sei. E nesse sentido vai levar a candidatura até ao fim, não pondera sequer o cenário de desistir da candidatura antes das eleições, que acontece com alguma frequência em eleições. Eu não tenho os poderes do Zandinga nem do Nhaga, mas faltam 22 dias. Se não me acontecer nada, espero que não aconteça. Dia 27 estará lá, não é? Dia 27 lá estarei. Não vejo o que é que possa mudar aqui. Por isso, dia 27, porque puseram em causa que eu não ia formalizar a candidatura. Já puseram em causa tanta coisa. Agora que me formalizei, agora já vai aparecer outra coisa qualquer. E há de sempre aparecer outra coisa qualquer, não sei o que é. Agora que o Nuno Lobo vai estar sempre pronto para defender o Futebol Clube do Porto, e também não contem com o Nuno Lobo e com esta lista para esta, porque também já ouvi alguém dizer que apelar à pacificação do futebol, apelar a que o Futebol Clube do Porto reate ou crie laços institucionais com os nossos adversários, Benfica e Sporting. Não contem também comigo para isso. Enquanto o Futebol Clube do Porto continuar a ser prejudicado, enquanto não mudarem esta situação relativamente ao Futebol Clube do Porto, comigo não haverá hipótese nenhuma de relações institucionais, nem pensar. Quando deixarem de prejudicar o Futebol Clube do Porto, poderá, e esta situação da arbitragem, não é? Poderemos ter um Nuno Lobo diferente, mas enquanto isso terão este Nuno Lobo sempre atento e vigilante ao que se passa com o Futebol Clube do Porto e a quem prejudica o Futebol Clube do Porto. Obrigado. Nada, eu que agradeço, muito obrigado.